sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Estamos na continuidade do estudo dessa obra belíssima de Emmanuel, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier, Seara dos Médiuns. E nesta obra, Emmanuel faz comentário acerca de questões que são trazidas em O Livro dos Médiuns, trazendo assim bem para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, né? Para a nossa dificuldade, às vezes, de compreensão. Porque, na verdade, a gente tem na codificação todo um tratado de entendimento. Mas como a gente tem, meus amigos, não sei vocês, mas eu tenho facilidade de criar complicação, né? Tá clarinho, as coisas estão certas, tão bonitinhas, aí daqui a pouco a gente cria uma complicação, aquilo vai dar um trabalho, mas um trabalho que nem sempre seria conveniente, mas a gente se perde nessas questões. E aí existe a questão 306 de O Livro dos Médiuns, que é do capítulo 28, intitulado Charlatanismo e Embuste, Médiuns Interesseiros, Fraudes Espíritas, né? E aí sobre médiuns interesseiros, no item 306, Kardec anota assim: os médiuns interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas visões ambiciosas de qualquer natureza, sobre as quais podem basear-se esperanças pessoais. Aí está um defeito que os espíritos obedientes sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com enganosas ilusões aqueles que se colocam assim sob a dependência deles. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos afastam-se de quem pretenda dela fazer um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos o combatem. Não se pode supor que venham servi-lo. Isto é tão nacional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. Então aqui ele vem falando da questão do interesse, né? Que às vezes a gente fala assim, não tem interesse nenhum, não ganho um tostão, não exijo nada. Mas é interessante que a doutrina, ela vem aprofundando mais a questão do interesse. Porque muitas vezes, materialmente, eu não tenho nada, não estou interessado em nada. Mas moralmente, eu quero ganhar alguma coisa, né? Eu quero ter algum privilégio, algum proveito, porque eu sou médico e trabalho. E aí, Emmanuel traz para o título de Mediunidade e Privilégios essa página que foi recebida na reunião pública do dia 2 de maio de 1960. E ele começa nos explicando assim: todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. Então, gente, a doutrina espírita revive o cristianismo, mas viver Jesus é uma coisa ainda difícil, né, amigos? Viver integralmente, porque é assim, quando as coisas acontecem do nosso jeito, a gente caminha. Mas quando as coisas começam a acontecer no jeito que a vida nos apresenta, como oportunidade de trabalho, de elevação, de entendimento, a gente começa a não entender.
a gente hierarquiza de acordo com a nossa imperfeição, de acordo com os nossos valores. Então eu posso achar que o mais importante é quem se veste melhor, quem fala melhor, né? Quem tem mais dinheiro, quem mora em tal ou tal bairro, quem viaja ou para tal ou tal país, essas questões todas, gente. Tudo isso, né? Quem tem a titulação acadêmica de tal ou tal, em tal área. No outro momento que se achava que eu estudava matemática, era as criaturas mais inteligentes. Então, de acordo com os valores, com a minha apreciação, com o meu ponto de vista, eu vou olhar. E aí eu fico pensando assim, então, no cristianismo, tem que haver essa pessoa mais importante, ou esse cargo mais importante, para que eu consiga ser cristão, para que eu consiga crescer. Como a gente não encontra isso, começa a haver para muita gente um estranhamento. E aí ele continua. A força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam contemporar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E, se pudessem, determinar o número das coisas no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesura de rapapés. É isso, gente. E aí, a gente tem em Chico Xavier um exemplo muito interessante, quando alguém perguntou, Chico, quem é que vai substituir você? E ele falou, não penso nisso não. Médium é igual a capim, morre um e nasce outro. Então era a tarefa dele, porque naquele momento já queriam fazer isso, não é? E a gente tem que ter muito cuidado nas nossas casas espíritas. Ah, mas fulano doutrina que é uma beleza. Ele doutrina que é uma beleza porque ele já aprendeu a fazer. A gente vai até estudar isso no Encontro dos Livros Espíritos no período do Carnaval. Vou dar até um spoilerzinho, tá? Então, assim, aquela coisa que eu faço muito bem, aquela habilidade que é considerada extraordinária, é porque em algum momento da minha existência eu já aprendi. Então eu sei como fazer. É esta o grande ponto, né, de entendimento da minha vida. E aí aquele médium também. Ah, mas ele é um médium excelente, só vai ser o primeiro médium? Não, gente. Ele já exercitou a mediunidade. Ele foi treinado no plano espiritual como fazer, e ele tem o mérito de ser obediente, de fazer aquilo que aprendeu. Mas não é por isso que ele vai ser, como ele fala aqui, ser colocado num trono e vai todo mundo se curvar diante deles. E aí continua Emmanuel a nos falar. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com maestria ou materialize desencarnados, porque transmita a força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação dos nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em base de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. E aí, corresponda às vistas da providência, da entre aspas. Por quê, gente? Os emissários divinos, quer dizer, os espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, não está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Belíssimo. Então, esses espíritos, né, essa falange do Espírito de Verdade, trouxe os princípios. Mas para quê, gente? Para edificar moralmente a instrumentação mediúnica, os médiuns, em base de simplicidade e desinteresse, porque é esse o objetivo, para que a gente entenda o objetivo da mediunidade na nossa vida e o objetivo da humanidade na vida, na evolução da humanidade. Então a tarefa é de entendimento, é de elevação. É por isso que a gente é convocado a estudar sempre. Tem queridos amigos, eu esqueci até o nome da irmã, mas eu já falei com ela,
de um centro em que estão estudando Seara dos Médiuns. E olha aí a importância da Rádio Rio de Janeiro. Ela acompanha o estudo que a gente vai fazendo aqui. E aí, como o estudo que a gente faz é sempre antes da reunião mediúnica da sua casa espírita, eles aproveitam essa questão. E aí alguém pode falar assim, mas que beleza, né? A Deusa Nogueira, não é Deusa Nogueira não, Deusa Nogueira está lendo o que Emmanuel falou e o que Kardec falou. Se Emmanuel está explicando Kardec, não tem vantagem nenhuma, a gente só está o quê? Lendo e tornando acessível, né, o acesso a um maior número de pessoas, que tem gente que nem conhecia esse livro. E por incrível que pareça, tem médiuns até em que o livro dos médiuns é um adorno da estante, porque já fez o livro dos médiuns há 10 anos atrás. E aí agora o meu guia me explica, quando na verdade a codificação é para idas e vindas, até que a gente se aproprie desse bom conteúdo. Esse é o grande objetivo do estudo, esse é o grande objetivo do entendimento, né? Então, porque eu sou médium? Eu sou médium para servir. Eu sou médium para que, através da constatação da imortalidade, através do meu próprio canal, eu dê uma direção diferenciada na minha vida. Eu largo as questões materialistas, não só em termos de sobrevivência, mas até em termos de ponto de vista, meus amigos. Me humilhou, me magoou, fez isso comigo, aquilo outro. Eu não sou o centro da vida, não. O outro vai poder fazer comigo o que ele quiser. A questão já é muito falada, mas tem que ser muito sentido. O que eu faço com aquilo que o outro me entrega? O que eu faço com isso? Eu aproveito como um meio de esclarecimento, de elevação, de prece muitas vezes, ou eu aproveito isso para paralisar minha confiança no bem, paralisar minha ação no amor, paralisar minha proposta de paz. Eu tenho que começar a pensar, meus amigos. E aí ele continua a nos falar: não existem desse modo médios maiores ou menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. E aí é o cuidado que temos que ter. Mas tem aquele médium que produz muito. Sim, ele vai ocupar o seu papel na sua produção. Mas tem aquele outro. Pois é, cada um, se o trabalho é em equipe, gente, cada um vai fazer o seu papel. Mas a gente sabendo que e aí vem a beleza da expressão bíblica, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Parece que é Tiago que nos fala sobre isso. Então, essa consciência o médium tem que ter. E esse estudo, a gente agradece muito a generosidade da Rádio Rio de Janeiro, que nos oferece a chance. Não é só de falar para o outro, não, mas de falar para a gente mesmo. Quantas vezes, meus amigos, eu sei que a experiência não é só minha, quando a gente está fazendo um programa, gravando, participando, interagindo, a gente está sendo medicado. E a lição é exatamente o remédio que nós necessitamos na posição de trabalhadores. Por isso, amigos, o nosso pedido de sempre: vamos ajudar a nossa Rádio Rio de Janeiro a se manter no ar. Tem os eventos, tem os feirões, né? É um momento muito bom. A gente, sempre que possível, a gente está presente ali para confraternizar, porque é uma maravilha a ambiência de solidariedade, de fraternidade, de amor e de esperança, né? E temos as nossas contribuições financeiras, mas temos também a divulgação, que eu não tenho falado nisso. Quando eu vejo um programa pelo YouTube da Rádio Rio de Janeiro e coloco lá o meu like, a rádio fala, não há um objetivo de monetização, de ganhar dinheiro não, mas é que aquele programa fique mais tempo ali no ar para outras pessoas terem acesso. E o YouTube é computador, né? Máquina, né? Não é gente. Então eles vão tendo acesso àquele conhecimento que é tão bom para nós, mas começa a ser bom para o outro também. E aí continua
a Emmanuel nessa lição generosa, cujo título é Mediunidade e Privilégios. Nós estamos no programa 31. Ele está analisando a questão 306 de O Livro dos Médiuns. E aí ele vai continuando dizendo assim: tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança, para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitados. E eu gosto muito dessa palavra operário, que operário é aquele que opera, é aquele que faz, é aquele que labora, é aquele que trabalha. Então todos nós somos trabalhadores da seara espírita. Então, muitas vezes eu começo a bajular um médium que eu quero que ele resolva a questão que me compete, eu quero que ele faça a tarefa que é a minha parte. Isso não é o ideal, né? E ele continua: os doutrinadores que se esmeram em socorrer o irmão obsidiado através de entendimento particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões. E os médiuns que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos, porque a gente muitas vezes hierarquiza na ordem acadêmica. Então, mas fulano recebe a mensagem dos benfeitores espirituais pela psicografia ou pela psicofonia ao final da reunião. Mas aquele outro, ele só dá passe, ele só faz assistência fraterna. Não tem só não, gente. Cada um de nós é uma parte importante dentro dessa grande estrutura. E numa estrutura, se uma peça se fragiliza, vai sobrecarregar a outra. Imaginemos só aquele companheiro do passe, no momento em que não vai haver passe na casa espírita. Mas os espíritos dão sim, com muito mais trabalho. Mas aí vai sobrecarregar o quê? A mensagem para ser dada, vai sobrecarregar a assistência fraterna, porque nem sempre aquele que recebeu o passe espiritual, ele tem essa consciência. Então fica complicado quando a gente não tem a visão da equipe, a valorização da tarefa do outro, sabendo que cada tarefa é diferenciada, né? Continua Emmanuel: sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Vou ler de novo: sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. E aí eu estou lembrando de uma mensagem que eu recebi certa feita lá no Centro Espírita Leon Denis, em que eu escrevi por dificuldades que eu estava passando. E aí o Espírito Vitor respondeu assim: não esperes receber do mundo a coroa de rosas, já que o mestre, a quem dizes seguir, recebeu da terra a coroa de espinhos. Eu achei muito sério, para mim foi reflexivo, já tem quase 15 anos, 15 a 20 anos essa mensagem, mas me levou a pensar, sabe por quê? Porque a gente diz que segue Jesus, mas a gente quer a coroa de rosa do mundo. Então ele colocou, né? Eu digo que eu sigo Jesus, mas será que eu sigo mesmo? E isso me deu assim uma extensão de forças, sabe, meus amigos? Uma extensão de visão, de autenticidade. Foi uma queda, vamos dizer assim, uma tomada de consciência da minha responsabilidade moral,
daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu sigo, tudo isso. E aí ele coloca, né, na formação cristã, não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sobre injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo. E Paulo de Tarso tombou sob golpes de espada por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje, não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas ocupados em tarefa libertadora das consciências. Mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. E aí, é como uma outra lição, Emmanuel nos fala, é melhor que a morte nos encontre e trabalhe, né, do que nos encontre acomodados numa cadeira de veludo. Então, amigos, o nosso maior privilégio, né, e é o grande privilégio do médium, é ser trabalhador de Jesus. Se a gente observar o que nós somos, como nós somos, e nós estamos num projeto de Jesus, a gente vai ter vergonha de pedir, né, ou de pleitear qualquer outra situação de evidência, qualquer outra situação de exceção, qualquer outra situação de melhoria, seja no que for, na vida material, que vá nos diferenciar diante do outro, exaltando a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ambição, os nossos desejos. A gente, nesse contato com a espiritualidade, em que a gente vai tomando consciência absoluta da imortalidade, a gente vai tomando consciência precisa da misericórdia de Deus na vida de cada um de nós, né? Na bondade desses amigos espirituais, a gente vai vendo que o melhor caminho é a gente ser bom, é a gente procurar o bem, independente da interpretação do outro, porque o outro, ele vive a vida dele, né? Então, a vida dele ele vai ter seus valores, vai ter sua ótica, vai ter a forma que ele quiser. O nosso compromisso, meus queridos, é com a consciência. O nosso compromisso é a gratidão por tudo aquilo que nós recebemos ao longo de todo esse tempo, em que fomos convocados para a tarefa mediúnica, em que no plano espiritual escolhemos, né, ser médiuns, em que a gente tem a consciência de que fomos instruídos para a tarefa, em que a gente vai observando que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas melhores tarefas para o nosso aprendizado. Então, eu creio que a palavra de hoje, a palavra da Jordan é aproveitar. Queridos, aproveitemos o nosso tempo, aproveitemos a nossa mediunidade, aproveitamos a possibilidade dessa certeza de que os amigos espirituais existem. Aproveitemos a possibilidade da prece, que nós sabemos que não fica perdida. Aproveitemos, meus amigos, a experiência magnífica que o Evangelho de Jesus nos dá. Somos filhos de Deus, filhos muito amados de Deus. Aproveitemos, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.